E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia? Tá? Então, vamos abrir os nossos slides aqui para a gente dar início à nossa aula. Vamos lá, então, abrindo o slide. Beleza, então tá aqui. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hidrografia. Quando a gente fala sobre hidrografia, a gente vai falar de rios e lagos. Tá? Então, tá aqui para vocês verem. Nós vamos falar sobre rios e lagos da Europa e da Ásia. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o relevo e hidrografia da Oceania. Bom, onde está esse conteúdo? Apostila 2, da página 13 à página 19. Então, para vocês acompanharem, lembrando que quem não tem apostila ainda pode pegar lá no Positivo On, em meio digital, e seguir o nosso conteúdo. Muito bem. Bom, quando a gente fala em hidrografia, a gente tem que lembrar que no passado, cerca de 10 mil anos atrás, as primeiras grandes civilizações se desenvolveram ao longo dos rios. Essa figura aqui mostra para a gente o chamado crescente fértil, tá? Aqui, ó, crescente fértil, que é a região ali dos rios Tigre e Eufrates e também do Nilo. Foi nessas regiões que desenvolveram-se as primeiras civilizações, principalmente no que a gente chama de baixo curso dos rios, ou seja, mais perto da foz. Então, vocês podem olhar aqui, ó, essa região aqui, então, o baixo curso dos rios Tigre e Eufrates, onde a gente tem essa grande quantidade de cidades. Bom, mas por que desenvolver agricultura nessas regiões? Primeiro, porque você tinha disponibilidade de água. Então, ó, aqui vocês conseguem perceber que existiam os canais que eram utilizados para se fazer a irrigação. E depois também porque eram regiões mais planas, mais fáceis de se ocupar, tá bom? Então, assim que surgiram as primeiras civilizações ao longo da margem desses rios. Bom, se surgiram as primeiras civilizações nesses locais, atualmente as grandes cidades da Europa e da Ásia também estão localizadas à margem dos rios. Então, essa primeira imagem que nós temos aqui é a cidade de Londres, que fica às margens do rio Tâmisa. Depois nós temos a bela Paris, que fica às margens do rio Sena. Tá? Então, aqui é a Torre Eiffel e o rio Sena em Paris. Aqui nós temos a cidade de Colônia, na Alemanha, que fica às margens do rio Reno. Aqui nós temos a cidade de Bagdá, capital, né, do Iraque, e que fica às margens do rio Tigre. Seguindo aqui, ó, nós temos a cidade de Calcutá, na Índia, que fica às margens do rio Ganges, rio sagrado para os indianos, tem todos aqueles rituais em relação à religião e à cultura da Índia. E por fim, nós temos aqui a cidade de Nanquim, que fica às margens do rio Yangtze. Então, vejam, as grandes cidades da Europa e da Ásia estão ao longo das margens dos rios. Na América também tem, no Brasil a gente tem, por exemplo, São Paulo. São Paulo nasceu às margens do rio Tietê. Bom, então, as grandes cidades do mundo, muitas delas estão localizadas ao longo das margens dos rios. E quando a gente fala em rio, a gente tem que lembrar que os rios formam bacias hidrográficas. E as bacias hidrográficas, elas possuem um divisor de água, ou seja, um elemento natural que faz com que a água, quando caia em um determinado ponto, se desloque de acordo com o terreno, tá? Funciona basicamente como o telhado da nossa casa, tá? Então, vocês observem aqui, ó. O telhado da nossa casa, né, ele tem um formato que a água, quando cai de um lado, né, vai para um lado, vai para o outro. Isso é chamado de divisor de água nos conceitos de hidrografia, beleza? Então, as bacias hidrográficas têm isso. Por que nós vamos falar isso? Porque o nosso próximo assunto são os lagos. E existem diversas formações de lago.
O que nós vamos ver são os lagos glaciais. E por que são os lagos glaciais? Porque no norte da Europa e também no norte da Ásia, pegando desde a Irlanda até a Sibéria, existe uma grande quantidade desses lagos glaciais. E esses lagos glaciais se formam justamente quando essas grandes porções de gelo, né, que são geleiras, elas acabam se deslocando para as porções mais baixas, e aí, nesse processo de se deslocar, ela acaba gerando uma área mais baixa, e essa área depois é preenchida por água, formando então os lagos que nós chamamos de lagos glaciares, tá bom? Beleza, onde que existe isso? Isso existe em vários países da Europa, mas principalmente na Finlândia. Dá uma olhadinha aqui no mapa da Finlândia para vocês verem. Olha aqui o que tem de lago nesse país. Olha essa região aqui, ó. São cerca de 188 mil lagos que existem na Finlândia. E a maioria deles formado por esses processos que são os lagos glaciares que nós acabamos de ver. Tá bom? Ó, então aqui eu tenho algumas imagens que eu coloquei para vocês, ó, dos lagos glaciares. Isso no período de verão. E aí no inverno, logicamente, que eles ficam congelados. E tanto esses lagos, durante o verão quanto o inverno, são aproveitados, por exemplo, para lazer pela população finlandesa. Outro país que tem também bastante lagos glaciares é a Rússia. Então está aí o mapa da Rússia e alguns exemplos de lago, por exemplo, o lago Ládoga, né? Ele tem 18 mil quilômetros quadrados de área. É um lago bastante grande, tá? E aqui eu tenho uma imagem para vocês desse lago. Outro lago importante também da Rússia, que é glacial, é o lago Ônega. E ele tem cerca de 10 mil quilômetros quadrados de área. Tá? Então aqui também tem uma foto para mostrar para vocês esses lagos que são formados pelas grandes geleiras que num passado distante acabaram se deslocando e formando essas feições que hoje são os chamados lagos glaciares. Mas não são só lagos glaciares, existem também os lagos tectônicos. Esses lagos tectônicos são formados justamente nas falhas tectônicas. São formados em locais que, por motivo de movimentação de placas tectônicas, existe um processo de rebaixamento da superfície, né? Blocos são deslocados para áreas mais baixas. E aí, como fica esse espaço deslocado, fica um espaço vazio, logicamente, depois eles são preenchidos por água e, consequentemente, são formados, então, os lagos tectônicos. Existem diversos exemplos de lagos tectônicos na Europa e na Ásia, tá? Vou mostrar alguns aqui para vocês. O mais impressionante deles é o lago Baikal, que fica na Rússia, tá bom? Então, aqui, nós conseguimos perceber o quanto este lago é profundo. Ele tem cerca, em média, alguns lugares, de 1.600 metros de profundidade. Isso por quê? Justamente porque é uma fenda formada a partir da movimentação de placas tectônicas, como a gente viu ali no primeiro desenho, tá? E aí a gente tem aqui, ó, né, a bacia hidrográfica do Lago Baikal. É o que nós chamamos de bacia endorreica. O que significa isso? Que os rios dessa bacia, tá? Então, observe aqui, ó, os rios dessa bacia, eles não desaguam num oceano, mas sim num lago, justamente no Lago Baikal, tá? Essas bacias que desaguam no interior, que não vão para o oceano, são chamadas de endorreica. Já as bacias cujos rios desaguam no oceano são chamadas de exorreicas. Entenderam? Certo? Ficou claro? Então, o Lago Baikal recebe cerca de 300 rios que acabam desaguando e formando a sua área, tá bom? E, seguindo aqui, eu coloquei para vocês aí uma foto do Lago Baikal que fica na Rússia, beleza? Tem outros países também que têm lagos desse tipo tectônico, formado por fendas. E são lagos de grande proporção. Por exemplo, o Mar Morto, que fica próximo a Israel, é um exemplo também
de lago formado por esse processo de tectonismo, ou seja, uma região que foi rebaixada por causa do movimento de placa tectônica e daí depois preenchido por água, formando um lago. Então aqui nessa foto vocês conseguem perceber a quantidade de sal no Mar Morto. Tá? É uma das águas mais salgadas do mundo, a água do Mar Morto. Bom, temos mais alguns lagos, tá? Inclusive, são lagos de grande proporção, como, por exemplo, o Mar Cáspio, tá? Que fica aqui, ó, Rússia, Cazaquistão. Então, aqui mais uma imagem do Mar Cáspio, que justamente são exemplos de lagos tectônicos. Na África tem um bem interessante, que é o chamado Rift Valley, tá? Que é uma fenda que está entrando no processo de separação e é a formação de lagos nessa região também. Tá? Então, isso aí são os lagos tectônicos. Agora vamos falar um pouquinho da Oceania. A Oceania tem uma divisão, do ponto de vista físico, bem interessante. 98,8% do território da Oceania é formado por 3 países: Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. 98,8%. O que resta, um pouco mais de 1%, é formado por uma grande infinidade de ilhas. Tá? Então, tudo isso aqui, gente, ó, essas ilhas que formam 11 países independentes e uma série de ilhas, pequenas ilhas, que são possessões dos Estados Unidos, da França, Inglaterra, enfim, outros países. Mas 98,8% do território é formado justamente por esses 3 países: Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia. Beleza? Bom, e como que é a questão do relevo nessas ilhas? A gente tem diversas configurações, mas uma configuração bastante interessante, por exemplo, na região da Micronésia, as ilhas são formadas por topos de montanhas oceânicas. Então, tá vendo aqui, ó? Então, aqui eu tenho uma montanha no fundo do mar e aquela parte que está acima do nível do oceano é que forma a ilha. Então, a ilha não é uma boia flutuando no oceano. Ela tem uma base, ela tem uma estrutura. Então, tá aqui, ó, a estrutura que está ligada lá no fundo do oceano, tá bom? Então, isso é muito comum ocorrer nessas ilhas na Austrália, lá em torno da Austrália, na Oceania. Por quê? Porque ela tem muita atividade vulcânica, então foram se formando essas ilhas nessa região. Tá bom? Então aqui a gente tem uma outra formação bastante interessante, que é o chamado atol. Então aquela ponta de ilha que nós vimos no slide anterior, quando a gente vê de cima, fica dessa forma. E o atol é bem legal, porque você consegue perceber aqui, por exemplo, a profundidade do oceano no entorno da ilha. Essas regiões aqui, por exemplo, mais clara, representam o quê? Água mais rasa. Quando você pega essas águas aqui mais escura, isso aqui já é água mais oceano mais profundo. Então, a claridade da água define a profundidade. Então, a gente consegue perceber isso através da cor. E aí a gente tem também a vegetação que cerca, os bancos de areia, né? E tudo isso forma um ecossistema bastante interessante e também muito bonito. Do ponto de vista cênico, né? É muito bonito esses atóis que são explorados para turismo, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui. Algumas outras ilhas dessa região apresentam um relevo bastante acidentado, com montanhas. Por exemplo, aqui, ó, o Tahiti, tá? Que você tem essas montanhas. E essas montanhas, como nós podemos perceber, são montanhas de origem vulcânica. Ou seja, isso daqui nada mais é do que um cone vulcânico. Ou seja, aqui existe um vulcão, num passado bastante distante, em que a lava foi expelida, ou seja, foi jogada para fora, e quando solidificou, deu origem, então, a uma ilha como essa, tá bom? Então, essa é a estrutura de algumas ilhas que nós temos lá na Oceania. Então, aqui tem outra foto também, né? Aqui a gente pode perceber essa estrutura aqui do fundo, ó.
tá? Aqui, ó, origem vulcânica. E a gente observando a paisagem como um todo, é um lugarzinho bem feio para a gente passar férias, né? Então, quando terminar a pandemia aí, quem puder ir para as ilhas da Oceania, é um cenário bem feiozinho, né? Não dá nem vontade de ir para um lugar desse, tá bom? Então, beleza. Continuando. Agora nós vamos falar um pouquinho do relevo da parte principal da Oceania, que é Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Então, aqui nós podemos perceber que existem 3 cadeias de montanhas mais extensas no território da Oceania, esse território formado por Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia. Ó, o principal fica na Austrália, que é a chamada Grande Cordilheira Divisória. São cerca de 3.000 quilômetros de extensão e a elevação principal tem 2.200 metros de altitude. Legal? Então, só colocar aqui a imagem para vocês, o mapa da Austrália, para a gente conseguir observar a localização disso. Está aqui o mapa da Austrália e aí eu vou mostrar para vocês essa localização que fica na parte leste. Está vendo aqui, ó, costa leste, grande cadeia divisória. Então, está aqui a localização dessa grande cadeia divisória. Legal? Então, como você pode observar, aqui a cor mais escura representa as de maior altitude. Então, voltando aqui para o nosso texto, além dessa formação, a gente tem, por exemplo, né, na Nova Zelândia, tá, em Papua Nova Guiné, no encosto das placas tectônicas, nas bordas das placas tectônicas, formações que passam dos 4.500 metros de altura. Justamente pelo aquele processo que eu estava falando das ilhas. Há o choque da placa, e geralmente quando há choque de placa há vulcão, e o vulcão gera esse processo de magma, esse magma solidificando gera então essas montanhas que têm grande altitude, tá? Aí o ponto principal, por exemplo, aqui na Nova Zelândia, Monte Cook, 3.754 metros de altura, tá bom? Então, este é basicamente o relevo mais elevado dessa região. Mas não temos só isso. Vamos agora para a região central da Austrália, no chamado Outback. Aqui, ó, a região central da Austrália, chamada de Outback, e é uma região bastante desgastada pelo tempo. Ou seja, aquele relevo que existia foi desgastado, dando origem a essas formações rochosas mais planas. E aí a gente tem o destaque de um monólito chamado Ulururu, arenito vermelho, e que gera essa paisagem bastante interessante que vocês estão vendo aí no slide. Continuando, a gente tem também as planícies, tá? A gente sabe que planície sempre está associada a rios. E aqui na Austrália a gente tem um destaque, por exemplo, os rios Murray e Darling, tá? Que são os rios mais extensos do continente. E também a gente tem o Lago Erie, que é uma depressão absoluta. Só lembrando, depressão absoluta é aquela depressão que está abaixo do nível do mar. Tá? Então, o Lago Erie é um exemplo disso, com 16 metros abaixo do nível do mar. Então, nós já falamos das montanhas, falamos dos planaltos, e agora nós falamos das planícies, tá bom? Então, tá aí toda a estrutura que existe nessa região. Agora, existem algumas outras formações também que são muito interessantes na Austrália e Oceania. Uma delas é a chamada Grande Barreira de Corais, tá? E nós vamos falar disso num outro momento. Mas ela é importante do ponto de vista de preservação dos ambientes marinhos, tá? E, por fim, os fiordes. Os fiordes são estruturas que foram criadas a partir do degelo, das geleiras, num passado bastante distante, quando a Terra passou por um período de glaciação, ou seja, tudo ficou gelado e depois, quando começou o degelo, esse material era retirado, as geleiras ia passando e fazendo, vamos dizer assim, fazendo rasgos, né,
no solo e gerando essas estruturas. E aqui, ó, vocês podem perceber essas formas abruptas, né, que depois foram preenchidas por água. Então, são os chamados fiordes, certo? Então, galera, basicamente, o nosso assunto da aula era esse, né? Ficou uma aula um pouco mais extensa, porque realmente tem bastante conteúdo, bastante detalhes. Então, as atividades vão estar lá no Positivo On, a atividade dessa aula e a correção da atividade da aula anterior. Vou deixar lá, por favor, façam as atividades, é importante para a gente ir reforçando o nosso conhecimento, tirando as dúvidas, para a gente ver o que realmente a gente conseguiu absorver do conteúdo, tá bom? Então era isso, valeu galerinha, até a próxima e fui!